Bom dia, galerinha do nono ano. Iniciamos mais uma semana com as nossas aulas à distância, mas tenham certeza, nós professores, eu, professora Fernanda, estou me esforçando ao máximo para que vocês consigam aí de casa entender o nosso conteúdo, ok? É para o nosso bem, espero que vocês estejam mantendo a nossa rotina de estudo. Se isso estiver acontecendo, nós não teremos problemas futuros, tá? Nós já iniciamos o nosso conteúdo de regência verbal, que foram os nossos verbos intransitivos, exercitamos, fizemos a correção. Agora eu peguei o restante ali da regência e dividi em 3 partes. E hoje nós vamos falar sobre a regência de alguns verbos que causam algumas dúvidas quanto ao termo regente e os seus complementos. Já falamos o que é a regência verbal, o que ela estuda, qual é o objetivo de analisar se aquele verbo rege qual preposição de forma adequada. É para que a gente construa frases que não sejam ambíguas, para que a gente consiga nos expressarmos com mais clareza, certo? Então, nós temos que a regência é um mecanismo que regula as ligações entre o verbo, que é o meu regente, ou o meu subordinante, e o seu complemento, que é o meu regido ou o que? O subordinado, certo? Aqui, nós vamos ver a regência de alguns verbos. Nós vamos conseguir ver a regência de todos? De forma alguma. Mas aqueles que nos causam, que nos dão maior margem de dúvida, eu tentei colocá-los aqui para vocês, certo? Quando nós estamos falando de regência verbal, nós vamos pensar que nós precisamos da análise sintática, nós precisamos analisar aquele verbo, analisar o seu complemento, e com isso nós vamos descobrir se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se ele é um verbo transitivo direto e indireto, se ele é um verbo de ligação, ok? E os seus significados. Então, vamos lá. Nós teremos algumas aulinhas, 3 especificamente, bem teóricas, para depois nós começarmos a nos exercitarmos, certo? O primeiro verbo que eu coloquei aqui em evidência para vocês é o verbo abraçar. O verbo abraçar, ele está sendo usado aqui no sentido do quê? De apertar entre os braços. No sentido de apertar entre os braços, de adotar, de seguir e de escolher. O que ele é? Ele é um verbo transitivo direto. Então, o verbo abraçar tem a significação de apertar entre os braços, de adotar, de seguir e de escolher. Se ele foi usado com esses sentidos, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, nono ano, nós já sabemos que ele não rege preposição, certo? Olha aí, eu vou explicar alguns exemplos. A população abraçou a causa, a população adotou a causa, seguiu a causa ali, adotou, na verdade. Quem adotou? A população. Adotou, abraçou o quê? A causa. Então, esse verbo, no sentido de apertar, no sentido de adotar, de seguir e de escolher, o que ele é? Ele é um verbo transitivo direto. Agora, o meu verbo abraçar, ele também pode ser pronominal. E o que é um verbo pronominal? Vou até colocar aqui para vocês. O verbo pronominal, o que ele é? Ele é um verbo. São verbos pronominais, são aqueles que são acompanhados por pronomes. Quem? O me, o
T, deixa eu só colocar o texto, o se e o nos. E esses verbos, então, aqui, ó, quando fala em pronominal, eu vou até fazer essa observação. Verbos pronominais são aqueles acompanhados por pronomes. Acompanhados por pronomes. Quais pronomes? O me, o te, o se e o nos. E o nos, certo? Esse tipo de verbo é usado para indicar as ações relativas ao seu sujeito. Então, aqui, o abraçar, ele pode ser pronominal, ou seja, ele pode ser um verbo que esteja acompanhado de um pronome. E quando isso acontece, se é um verbo que está acompanhado de um pronome, o que vai acontecer? Ele vai ser o quê? Um verbo transitivo indireto, certo? Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Olha o exemplo. Quando melhorou, abraçou-se a menina. Ó, abraçou-se, este verbo está acompanhado de um se, de um pronome. Então, ele é um verbo pronominal. Se ele é um verbo pronominal, o que ele é nesta indicação? Um verbo transitivo indireto. Abraçou-se contra o seio da mãe. Abraçou-se, pronominal. Se o quando o meu abraçar é pronominal, ele é um VTI, um verbo transitivo indireto, certo? Um verbo transitivo indireto. Depois nós temos aqui, ó, existem outras observações do verbo abraçar, mas são muito arcaicas, nós não usamos mais, então eu nem coloquei. Então vamos voltar. Abraçar no sentido de apertar entre os braços, de adotar, de seguir e de escolher, ele é um VTD, um verbo transitivo direto. No sentido de quando ele for pronominal, ou seja, ele estiver acompanhado dos meus pronomes, o meu, o teu, o se e o nos, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele rege preposição, certo? Depois nós temos o acordar. Tirar do sono, fazer despertar. O acordar, no sentido de tirar do sono, no fazer despertar, é um verbo transitivo direto. Acordamos debaixo de um temporal. Observação. Se você for usar no sentido de ajustar, combinar, acertar, resolver, ter, né, de comum acordo, prefira uma dessas formas e não o acordar, certo? Então, se não for com o sentido de tirar o sono, de fazer despertar, não use. Então, ele é um verbo transitivo direto. O nosso próximo é o abdicar. O abdicar, ele significa desistir, aqui, renunciar ao poder, ao cargo. Pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, e quando ele for um verbo transitivo indireto, ele vai reger a preposição de, certo? Então, abdicar, ele pode ser VTD, verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, e ele rege a preposição de. Não abdicarei de meus direitos. Não abdicarei quem? Eu. Não abdicarei do quê? De meus direitos. Abdicar, verbo transitivo indireto. Meus direitos, objeto indireto. Prefiram
usem o abdicar como um verbo transitivo indireto que rege a preposição de. É o mais usado, certo? É o mais usado. Olha o outro exemplo. Eu não abdico de minha autoridade. Abdico de quê? De minha autoridade. Verbo transitivo indireto. Diferente de não abdicarei meus direitos. Aqui ele está sendo usado como um verbo transitivo direto e meus direitos como objeto direto, mas ele pode. Está falando que ele pode tanto ser um verbo transitivo direto como um verbo transitivo indireto. Mas aqui fala, prefira esta regência. Qual regência? De um verbo transitivo indireto que rege a preposição de. Certo? Então, temos aqui o nosso terceiro verbo. Depois, nós temos o aconselhar. Aconselhar alguém, alguma coisa. No sentido de aconselhar alguém, aconselhar alguma coisa, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. O pai aconselhou o filho. Galerinha, faça a análise na folha. Olha aqui, eu fiz. Quem aconselhou? O pai. Aconselhou quem? O filho. O filho, objeto direto. Então, aconselhar alguém, aconselhar alguma coisa, ele é um VTD, ok? Eu vou só interromper aqui o compartilhamento e voltar, porque senão eu não consigo para outra página. Consegui. Vou voltar lá. Essa tecnologia. Depois nós temos, continuamos com o aconselhar. Agora o aconselhar alguma coisa a alguém. Se eu aconselho alguma coisa a alguém, o que ele é? Um verbo transitivo direto e indireto. E o aconselhar alguma coisa a alguém ou alguém a alguma coisa, ele vai reger a preposição a, certo? Ele rege a preposição a, ok? Dar aula sentado não é nada fácil, né, galera? Nem vocês ficarem aí o tempo todo. Eu tô percebendo o que vocês sofrem de ficar sentados. Não estou acostumada. O professor fala com a mão, fala andando, e aqui paradinho dói tudo, né? Mas vamos lá. Quando nós temos todos o aconselharam a esperar. Quem aconselhou? Todos. Todos é o meu sujeito, apenas um núcleo, sujeito simples. Aconselharam quem? Ele. Aconselharam o Pedro. Aconselharam alguém. Então, ele é o meu objeto direto. Aconselharam a quê? A esperar. Então, o meu verbo aconselhar nesta oração é um verbo transitivo direto e indireto, e ele rege a preposição a. Aconselhou repouso ao doente. Aconselhou o quê? Repouso. Aconselhou a quem? Ao doente. Ao doente. A mais o. Houve a combinação da preposição a mais o artigo o, certo? Faça análise. Eu volto a dizer, conforme eu for explicando, pegue o seu lápis e vai fazendo. O que nós faríamos em aula, o que eu faria que vocês colocassem na folha. Folha gramatical não é folha branca, é uma folha com todas as anotações. Temos aqui, então, o aconselhar. O aconselhar pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, ok? Depois nós temos o quê? Nosso quinto verbo, advertir. O advertir, no sentido de refletir, de considerar, de notar, de deduzir, é um verbo transitivo direto. Tem alguns significados
para determinados verbos que nós não usamos no nosso dia a dia, que até causa estranheza ao construir frases daquele tipo, porque os verbos eles podem ter mais de uma significação, eles têm, né, ali mais de uma significação, grande parte deles, e por isso eles regem preposições diferentes. Então aqui o advertir, ele tem 3 formas. Advertir, no sentido de refletir, de considerar, de notar e de deduzir, é verbo transitivo direto. Advertir que valeria a pena. Advertir isso. Lembra da oração subordinada? Advertir isso. Quem advertiu? Eu. Adverti o quê? A minha oração principal trouxe um verbo transitivo direto. Isso significa que a minha subordinada vai exercer função de objeto direto. O que eu tenho? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Advertir que valeria a pena, deduzir que valeria a pena. Então, ele foi usado num sentido, ele vai ser de deduzir, vamos pensar aí, vamos encaixar. Então, ele é um VTD. Ele também pode ser um verbo transitivo indireto. Quando? Quando ele significar reparar, atentar e observar. O meu verbo advertir, no sentido de reparar, de atentar e de observar, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele rege preposição. É preciso advertir-nos inconvenientes. Não advertir num pormenor. O que é num? É o em mais um. Então, ali ele foi ligado por uma preposição. Então, advertir, não observei por um pormenor. Então, no sentido de reparar, atentar e observar, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Então, o advertir pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo indireto. Depois nós temos o quê? O ainda, no sentido de repreender, avisar, prevenir. Quando o advertir, ele está sendo usado no sentido de repreender, no sentido de avisar ou prevenir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Advertiu o aluno da dificuldade da prova. Quem advertiu? Eu. Adverti quem? O aluno. Advertir do quê? Da dificuldade da prova. Então, quem adverte, adverte alguém de algo. Então, se eu advirto alguém de algo, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O governo adverte o país dos riscos da recessão. Quem adverte? O governo. Adverte quem? O país. Adverte do quê? Dos riscos da recessão. Então, o que eu tenho? O país é o meu objeto direto, dos riscos da recessão é o meu objeto indireto. Novamente, análise sintática, certo? Coloquem coloridinho, isso vocês já sabem fazer e muito, porque nós já fizemos. Depois, o que nós temos? Nós temos aí o agradar. Agradar no sentido de satisfazer, nosso sexto verbo, de contentar, e também entra aí o seu oposto, desagradar, são verbos transitivos indiretos, quando o sujeito da oração é um nome de coisas. Guarde isso. O agradar, no sentido de satisfazer, de contentar, e o desagradar são verbos transitivos indiretos. Mas para ser verbo transitivo indireto, ele tem que ter como sujeito um nome de coisa. E ele vai reger a preposição
A. Olha o exemplo. A canção agradou ao público. Quem agradou? A canção. Agradou no sentido do quê? Satisfez o público. Ao público. Agradou a quem? Ao público. Canção é coisa. Então, eu tenho um sujeito do verbo agradar, e esse sujeito do verbo agradar, o meu núcleo é coisa. Se o sujeito do meu verbo agradar tem um núcleo coisa, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a, certo? A canção, olha aqui. A canção agradou ao público. Canção é coisa. Então, o meu agradar tem um sujeito que o seu núcleo é coisa. Se o sujeito é coisa, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. O jogo está agradando ao torcedor. Quem está agradando? O jogo. Está agradando a minha locução. Agradando a quem? Ao torcedor. Jogo é coisa. Vamos pensar coisas, seres inanimados. Então, o meu agradar tem como sujeito, o nome é uma coisa, tá? Depois nós temos o jogo desagradou ao torcedor. Quem desagradou? O jogo. Novamente, o sujeito é coisa. Se o sujeito é coisa, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Guardaram isso? Por quê? Porque o agradar, no sentido de fazer carinho, acariciar, mimar, afagar, ele é um verbo transitivo direto, quando o sujeito da oração é o nome de pessoa. Então, olha aí, o agradar, no sentido de fazer carinho, acariciar, mimar, afagar, ele é um verbo transitivo direto. E para que isso aconteça, o meu sujeito ele tem que ser formado, ele tem que ter como núcleo um nome de pessoa. Tem que ter como núcleo um nome de uma pessoa, certo? Eu dei risada porque apareceu uma bailarina aqui na porta. Por isso, né? Dar aula em casa acontece esses detalhes. Tem criança correndo por aí. Desculpem, tá? Mas faz parte. Então, o agradar, no sentido de fazer carinho, acariciar, mimar, afagar, ele é um verbo transitivo direto. Só que ele tem que ter como sujeito pessoa. Vamos analisar aqui, ó. O pai agrada os filhos. Quem agrada? O pai. Agrada quem? Os filhos. Então, o pai é pessoa. Se o pai é pessoa, o meu verbo está sendo usado no sentido de fazer carinho, de mimar, ele vai ser um verbo transitivo indireto e os filhos é o meu objeto direto. Então, nono ano, agradar no sentido de satisfazer, de contentar e, inclusive, o desagradar são verbos intransitivos, mas para que isso ocorra, eu tenho que ter como núcleo do meu sujeito coisa, um nome que indique coisa. O agradar, ele também tem sentido de fazer carinho, acariciar, mimar, afagar. E quando isso ocorre, ele é um verbo transitivo direto. E para ser esse verbo transitivo direto, ele tem o núcleo do meu sujeito tem que ser o quê? O núcleo do meu sujeito tem que ser pessoa, certo? Ok? Depois nós vamos então para o agradecer. O agradecer é um verbo transitivo indireto
para pessoa e rege a preposição a. Olha o que eu estou falando. O agradecer é um verbo transitivo indireto para pessoa e rege a preposição a. E ele é um verbo transitivo direto para coisa. Então, o agradecer, ele vai ser um VTI para pessoa e vai reger a preposição a. E ele vai ser um verbo transitivo direto para coisa e rege o verbo transitivo direto para coisa. Então, não rege preposição. Olha o exemplo. Agradeço a audiência. Quem agradece? Eu. Agradeço o quê? A audiência. A audiência é coisa. Se é coisa, este verbo é um verbo transitivo direto. Mas vamos continuar a frase. Agradeço a audiência aos ouvintes. Ouvintes é o quê, nono ano? Ouvintes é pessoa. Se o meu verbo transitivo indireto, o seu complemento é pessoa, ele rege a preposição a. Se o complemento for coisa, ele não rege preposição. Então, aqui eu tenho dois complementos. Um que é coisa e o outro que é pessoa. Por isso, aqui, nesta oração, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, o que vocês têm que guardar? Que o agradecer, quando tiver um complemento, o seu complemento for pessoa, ele é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a. Quando o complemento do agradecer for coisa, ele é um verbo transitivo direto, então ele não rege preposição, certo? Depois nós temos almejar, o nosso oitavo verbo. Almejar e amar são verbos transitivos diretos. São verbos transitivos diretos. Ele amava o pai. Quem ama, ama alguém. Olha o que eu estou dizendo. Amar e almejar são verbos transitivos diretos, certo? Carlos almejava uma carreira melhor. Quem almejava? Carlos. Carlos é o meu sujeito. Almejava o quê? Uma carreira melhor. Verbo transitivo direto, carreira melhor, objeto direto, certo? Então, almejar e amar são verbos transitivos diretos, tá? Depois nós temos o nosso nono verbo. O nosso nono verbo é o quê? Ajudar. O ajudar, eu tenho alguém, ajudar alguém, prestar ajuda, auxiliar. O ajudar, no sentido de ajudar alguém, de prestar ajuda, de auxiliar, é um verbo transitivo direto. Antônio ajudou o pai. Quem ajudou? O Antônio, meu sujeito simples. Ajudou quem? O pai. Ele auxiliou o pai. Então, o meu verbo ajudar está sendo usado no sentido de auxiliar. Se ele está sendo usado no sentido de auxiliar, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não rege preposição, certo? Depois nós temos o ajudar alguém a alguma coisa. Ajudar alguém em alguma coisa. Então, no sentido de ajudar alguém a ou ajudar alguém em, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ó, ajudou a mãe a sair. Quem ajudou? Ele. Ajudou a quem? Ajudou quem? A mãe. Ajudou a quê? A sair. Verbo transitivo direto e indireto. Ajudou o escritor nas pesquisas. Quem ajudou? Ele.
Ajudou quem? O escritor. Ajudou em quê? Nas pesquisas. Então, ajudar no sentido alguém a e ajudar em, certo? Ele é um VTDI, ok? E nós temos quem? O ansiar. O ansiar no sentido de desejar ardentemente. No sentido de desejar ardentemente, ele é um verbo transitivo indireto e usa-se com a preposição por. Olha o que eu estou dizendo. Ansiar, no sentido de desejar muito, ele é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição por. Ansiou por ir ao seu encontro. Então, é no sentido de desejar muito, por verbo transitivo indireto, ir ao seu encontro, aqui, ó, a minha preposição. Ansiava por me ver fora de casa. Ansiava por isso, certo? E o ansiar também pode ser usado no sentido de causar mal-estar. Angustiar, no sentido de causar mal-estar, de angustiar, ele é um verbo transitivo direto. No sentido de desejar muito, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição por. No sentido de causar mal-estar, de angustiar, ele é um verbo transitivo direto. Todos ansiamos dias melhores. Quem anseia? Todos. No sentido aqui, ó, de isso nos causa um mal-estar, isso nos deixa angustiado. Nesse sentido, ele é um VTD, certo? E aí nós temos apelar. Apelar, nosso 11º verbo, o apelar pode ser usado no sentido aqui, use-o com a preposição a ou com a preposição para. O apelar pode ser usado com a preposição a ou com a preposição para. Ele apelou aos amigos. Quem apelou? Ele. Apelou a quem? Aos amigos. Quando precisa, apela para os amigos. Quando precisa, apela para quem? Para os amigos. Então, nós temos o apelar podendo ser usado com a preposição a ou podendo ser usado com a preposição para, certo? Aqui uma observação, na área jurídica, no sentido de interpor recurso, usa com a preposição de, certo? Só na área jurídica, ok? Aspirar. O aspirar, no sentido de desejar ou de pretender, é um verbo transitivo indireto, e ele rege a preposição a, certo? Então, no sentido de desejar, de pretender algo, ele é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a. Nunca aspirei a esse cargo. Quem nunca aspirou? Eu aspirei no sentido de nunca desejei a esse cargo. O que eu preciso? Eu preciso da preposição a, porque o verbo aspirar está sendo usado no sentido de pretender, de desejar. Então, ele é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a, certo? Depois, o que nós temos? O rapaz aspirava a uma promoção. O rapaz desejava. Se o aspirar está sendo usado no sentido de desejar, o que ele é? Um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a, certo? Agora, ele também pode ser usado no sentido de inalar, de tragar, de absorver. E no sentido de inalar, sorver, tragar, absorver, ele é um verbo transitivo indireto. E se ele é um verbo transitivo indireto, ele não rege a preposição, certo? Aspirou o ar cálido.
Aspirou no sentido de inalou. Se o aspirar está sendo usado no sentido de inalou, ele é um verbo transitivo direto. E se ele é um verbo transitivo direto, não rege preposição, certo? Há máquinas que aspiram o pó do assoalho. Há máquinas que absorvem o pó do assoalho. Se o aspirar foi usado no sentido de absorver, ele é um verbo transitivo direto, ok? Aqui, o assistir. Galerinha, o assistir, vocês usam, nós usamos no nosso cotidiano de forma errada, de forma que não obedece, que não segue as regras gramaticais. Esse verbo assistir, ele tem 3 significados. Ele pode ser usado no sentido de dar assistência, ele pode ser usado no sentido de ver e ainda no sentido de morar, certo? E cada significação faz com que ele reja ou não uma preposição. Então, olha aqui. No assistir, no sentido de socorrer, de ajudar, ele é um VTD. E não usa preposição, certo? O médico assiste o doente. Quem assiste? O médico. O médico é o meu sujeito. Ele está sendo usado no sentido de ajuda, de dar assistência. Então, o que ele é? Ele é um verbo transitivo direto e o doente é o meu objeto direto, certo? Agora, o verbo assistir no sentido de presenciar, estar presente, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E se ele é um verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a. Então, o verbo assistir, no sentido de presenciar, de estar presente, de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E se ele é um verbo transitivo indireto, ele vai reger qual preposição? Ele rege a preposição a. Por que não assiste às aulas? Não assiste. Por que que não está presente? Por que que não está presente nas aulas? Está sendo usado no sentido de estar presente. Então, ele rege a preposição a. As aulas é o meu objeto indireto. Assiste ao prefeito o dever de resolver esse problema. Cabe ao prefeito o dever de resolver este problema. O assistir está sendo usado no sentido de caber ao prefeito. E então, se ele está sendo usado no sentido de caber, ele é um verbo transitivo indireto e ele rege a preposição a, certo? O menino assistiu ao filme e não assistiu o filme, porque assistiu no sentido de ver é um verbo transitivo indireto e rege a preposição a, certo? E por último, o atingir. Atingir é um verbo transitivo direto. O frio atingiu o. Quem atingiu? O frio. Atingiu quem? O. Certo? A novela ainda não atingiu o clímax. Quem não atingiu? A novela. Não atingiu o quê? O clímax. Galerinha, nós vamos ver todos os verbos e todas as regências? Claro que não. Eu vou colocando aqueles que podem vir a nos causar dúvidas em algum momento, em algum exercício. Mas o nosso conhecimento de análise sintática já faz com que a gente consiga estabelecer essa regência entre o regente e os termos regidos de uma forma bem tranquila. Nada mais é do que fazermos a análise sintática. Então, aqueles verbos que pode vir a me causar dúvida por causa da sua significação, eu estou colocando aqui e explicando para vocês,
certo? Mas nós já conhecemos inúmeros verbos e nós já conhecemos a sua regência. Nós já sabemos identificar quando um verbo é transitivo direto, quando aquele verbo é um verbo transitivo indireto, e isso nós fizemos desde o nosso 7º ano, certo? Eu vou colocar para amanhã alguns exercícios com estes verbos e com verbos novos. Caso vocês tenham dúvida da significação do verbo, façam uma pesquisa da regência daquele verbo, do significado daquele verbo. Quem pode me fornecer isso? O próprio dicionário que todo mundo tem em casa e o dicionário online. Ok? Então, para amanhã, eu estou vou enviar amanhã de manhã uma lista de exercício. Na sexta, eu volto com a regência parte 2, certo? E explico mais alguns verbos. Depois nós vamos combinando para corrigirmos e fazer a regência 3, certo? Estudem, faça análise desses verbos apresentados hoje, ok? Tchau, até amanhã.